Aleluia. Provérbios 30, verso 5. Irmãos, o tema hoje nós estamos falando sobre santidade. E o tema hoje é importante. Irmãos, abre o coração, ouve bem, abre o ouvido, abre o coração. A santidade gera proteção. A santidade gera proteção. Aí vocês começam a entender o porquê da santidade. Então, espero que eu estava orando aqui a Deus, para Deus me dar graça para poder desenvolver esse tema, irmãos. É muito difícil a gente mergulhar nos temas assim, né, para poder transmitir para a igreja aquilo que a gente recebeu. Não é fácil, irmãos. A gente tem uma compreensão, mas transmitir isso para a igreja, aí é só mesmo o Espírito Santo. Tá bom? Então vamos lá. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A igreja. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glorificando a Deus, não conversa, não anda. Esse é o momento agora, irmãos, olha, para de banheiro, para de água, nada, né? É só 40 minutos aqui. Porque assim, irmãos, uma palavra, aquilo que eu digo sempre, né? Uma palavra que às vezes está precisando é justamente aquela palavra que você vai no banheiro. Aquela palavra que você precisa ouvir. Ou o irmão que está do seu lado. Então, aí levanta para tomar água. Tá bom? Então, irmãos, não movimente na igreja. Tá bom? Aliás, irmãos, o culto é solene, não é para ficar andando no culto. A não ser nesse horário de boas-vindas, né? Fala, agora pode sair do lugar e vai cumprimentar os irmãos. Fora isso, irmãos, não ande, não converse, não se movimente, tá bom? Toda atenção, reverência na casa do Senhor, principalmente agora na hora da palavra. Reverência dobrada, atenção dobrada, tá bom? Não tira a atenção de quem está do seu lado, não conversa, não comente, tá? Guarda no coração, tá tudo gravado. Aí depois pode ver lá, gravar, rever, comentar, tá bom? Mas agora não comenta com os irmãos nada, né? Não olha, eu vou falar uma palavra aqui, olha para o irmão e começa a comentar. Não comenta, tá bom? Só fica atento aí. Aí, ó, olha lá. Quem que é isso aqui? O Edson, né? Ah, o Bril, aí, o Bril, olha lá. Não converse, coloque o celular no silencioso. Momento da palavra, não se distraia, esteja sensível à voz de Deus. Amém, glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo bem? Aqui para mim está com eco ainda, viu? Você que está mexendo agora aí? Então se eu posso puxar a orelha, hein? Está com eco, estava bom daquele jeito lá, viu? Irmãos, que o Espírito Santo me conceda a graça para poder transmitir para os irmãos essa palavra. Nós gostamos muito do Salmo 91. Tem gente que deixa o Salmo 91 aberto, lá na estante da sala, e fica até amarela a página da Bíblia, porque fica constantemente aberta. E nós gostamos, irmãos, e precisamos de proteção. E quando nós ouvimos o Salmo 91, e a gente ouve aquelas palavras daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor, e dará ordem aos teus anjos a nosso respeito, e vamos pisar escorpiões e serpentes, né? A áspide, o leão, nos colocará no alto retiro. Então, esse Salmo 91 é um salmo glorioso, maravilhoso. Só, irmãos, que para nós termos essa proteção que fala que é o Salmo, a proteção ela vem da santidade. E a santidade ela vem da obediência. Então, vamos entender isso aqui, ó. Obediência gera santidade. Santidade gera proteção. Vamos de novo? Obediência gera santidade. Santidade gera proteção. Mais uma vez, a terceira vez para fechar, para fixar. Obediência gera
Santidade gera. É isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos dar alguns exemplos para que os irmãos entendam a importância da santidade, que a santidade é gerada pela obediência, e obediência à palavra. Por isso que eu li aqui, irmãos, Provérbios 30, verso 5, que toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo, proteção. O que está escrito aqui, irmãos, é escudo para nós. Esse escudo, quando a Bíblia fala depois no Salmo 91 do escudo e broquel, vamos ver aqui, ó. Salmo 91, verso 4. Salmo 91, verso 4. Deixa a Bíblia aberta que eu vou manusear bastante a Bíblia. Hoje eu não preparei aqueles slides, mas vamos aqui, ó. 91, verso 4. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo, irmãos, era aquele escudo que cobria o soldado, mais ou menos daqui até os pés, o escudo comprido, grande, que cobria o corpo todo do soldado. Escudo grande. O broquel já era aquele escudo menor, normalmente redondo, para batalhas de corpo a corpo, ele era melhor. E o broquel, o escudo, era para aquelas batalhas, né? Os soldados romanos, por exemplo, tinham uma tática chamada de tartaruga, ou testudo, né, que também chamava, que eles pegavam aqueles escudos grandes e eles ficavam lado a lado, homem a homem, com os escudos em escudo, e depois os outros cobriam por cima. Então eles ficavam uma tartaruga, coberta de cima e dos lados, atrás, e eles iam avançando, jogava flecha, pedra, e eles iam avançando, né? Essa tática de guerra com esse escudo grande. Então, quando fala, irmãos, que a Bíblia é um escudo, é esse escudo grande, é escudo e broquel, aquele escudo menor. Então, a palavra de Deus é um escudo. Então, tudo que está escrito na palavra é para nossa proteção. Se nós ouvirmos atentamente e obedecermos a palavra, a obediência vai gerar santidade, e a santidade vai gerar proteção. Então, tudo que a Bíblia manda fazer, se nós obedecermos e cumprirmos, e aquilo que a Bíblia manda não fazer, da mesma maneira, obedecermos e cumprirmos, nós estaremos, irmãos, protegidos. Deus dará ordens aos teus anjos, porque aí não vai abrir legalidade no mundo espiritual. E o diabo, ele vai ficar rodeando, nosso inimigo, ele vai ficar rodeando, procurando uma brecha na armadura, vai ficar procurando uma brecha na nossa proteção espiritual. E essa brecha, irmão, só vem de um jeito, através do pecado. O pecado é o abridor de lata. É aquele que ele vai usar, o pé de cabra que ele vai usar para abrir a armadura, para romper o escudo. É o pecado. Então, tudo que ele vai fazer para nós é simplesmente, as tentações, é para que a gente peque. Ele vai trabalhar na mente, ele vai colocar situações, ele vai criar condições para que a gente tropece, que a gente peque contra Deus. Pecando contra Deus, Deus tira de nós a sua proteção. Davi, olha bem, nós temos o caso de dois reis na Bíblia, Saul e Davi. Saul, irmãos, o Espírito Santo se retirou dele cedo. Ele continuou reinando sem o Espírito Santo. Continuou rei. E a Bíblia diz que no segundo ano do reinado de Saul, Deus já tirou o Espírito Santo dele, já reprovou Saul. E ainda ele continuou mais por 38 anos. Toda vez que eu leio na Bíblia essa história, e eu vejo que Deus reprovou Saul no segundo ano do reinado, e ele continuou mais 38 anos. Dá assim, um temor, irmãos. Às vezes está caminhando sozinho, está no automático, sem o Espírito Santo. E aí Davi também errou, Davi também pecou, só que Davi, ele já entendeu. Aí por isso que ele ora no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia, irmãos, que sem o Espírito Santo ele estava morto.
como estava morto Saul. É um reinado sem o Espírito Santo, é uma vida sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita no pecado. E se nós olharmos, irmãos, o Antigo Testamento, e a gente vai ver, irmãos, como Deus trabalha com o povo, e quando Deus manda construir o tabernáculo, tantas regras, tantas coisas, eles tinham que se purificar, eles tinham que andar em santidade. O sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, ele tinha uma placa de ouro na mitra, escrita assim, santidade ao Senhor. A palavra kadosh, santidade, santidade ao Senhor. Ou seja, Deus é santo. E ele tinha as roupas, tudo com significados espirituais, as roupas deles, o tabernáculo, os sacrifícios. Ninguém poderia se aproximar de Deus de qualquer maneira, porque Deus é um Deus santo. Então, e Deus, por ser um Deus santo, ele fala que nós também temos que ser santos. Sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Sede santos como Deus é santo. E nós somos filhos. Santo, irmão, quer dizer separado, santificado. Então, para o Espírito Santo habitar em nós, nós temos que largar algumas coisas, que abandonar práticas. Nós temos que deixar palavrões, uma vida sexual desregrada. A semana que vem vai ser a ceia. Eu vou entrar mais a respeito dos pecados sexuais. Aqui vai ser a última ministração sobre esse tema aqui. E depois, irmãos, o irmão Ney pediu para voltar a falar sobre José, né? Ele falou assim, fica com água na boca. Agora acho que sumiu aqui o retorno, viu? Não mexe não, deixa quieto. Sumiu o retorno. Deixa lá, põe Super Bonder aí. Então, irmãos, o meu ouvido é muito sensível, né? Deixa, ficou bom assim, deixa. Então, irmãos, precisa de... Aí, agora tá bom, aí. Põe Super Bonder aí. Se um vidro não dá, põe dois aí. O pastor Baltazar que falava, né? Taca Super Bonder aí nos canais, nos controles. Então, irmãos, a vida do crente, ela precisa ser uma vida separada do mundo para ter essa proteção. Então, vamos lá. Dito isso, irmãos, que a obediência, então, ela gera bênçãos, ela gera santidade. Eu vou ver com os irmãos aqui, ó, bem rápido, Deuteronômio, abre comigo aí, ó. Deuteronômio, capítulo 28. Se você ler, irmãos, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio 28, verso 1. Preste atenção quantas bênçãos tem aqui. Eu nem vou ler as maldições, porque é tudo ao contrário, né? Deuteronômio 28. Aqui, ó. Eu vou ler com os irmãos aqui. Presta atenção, nós vamos ler até o verso 14. E será que, presta atenção, irmãos, olha a Bíblia. Presta atenção nos detalhes. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Olha aqui como que Deus abre aqui, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te... Olha aqui, agora começa, irmãos. Agora começam as promessas. Para nós alcançarmos essas promessas que estão vindo aqui, precisa estar enquadrado nesse primeiro versículo aqui. As promessas de Deus, irmãos, são condicionais. Todas elas. Para termos as bênçãos que Deus está prometendo, precisa guardar a palavra, ter cuidado com a palavra. Tem gente, irmãos, que nem lê Bíblia. A Bíblia ali é um livro difícil de entender, então deixa para lá. Tem que ler, irmãos, para você se alimentar da palavra. Todos os dias precisa de uma porção, mesmo que você não entenda. Aí você vai lendo, Deus vai abrindo o entendimento, você vai compreendendo. Tem que ler, vai lendo. Eu leio a Bíblia há muitos anos, irmãos,
Só no primeiro, eu li a Bíblia inteira no primeiro semestre da minha conversão. Me converti em julho. Em dezembro eu já tinha lido quase que a Bíblia inteira. Isso porque eu não tinha o Antigo Testamento. Quando eu encontrei o Antigo Testamento em Sumaré, na casa de uma tia minha, eu devorei o Antigo Testamento. Então, olha só. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar. Então, se tem o cuidado de guardar, vai ter que ter o cuidado de ler. Ter o cuidado de saber o que está falando. Não esperar o pastor pregar aqui no domingo. Tem gente, irmãos, que nem vem em escola dominical. Os cultos de ensino da igreja, mas nem vem, mas nem se preocupa. Assim tá. Entendeu? Esses cultos, irmãos, era para disputar lugar aqui no tapa, na unha. Era, quero ouvir, quero aprender. Hoje de manhã, irmãos, que ensinamento, esse livro que nós estamos estudando, irmãos, que pensa nos ensinamentos que são tesouros. São tesouros. Cada domingo que a gente tem um estudo aqui, a gente fala, meu Deus, que coisa linda. Isso aqui é livro para ler, reler, depois juntar os grupos e ler de novo e discutir de novo. Riquíssimos. É um livretinho, irmão, custa, quanto? R$16, R$20, nem sei quanto é o preço daquilo lá. Mas ricos esses livros, irmãos. Maravilhoso. Olha, então vamos lá. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha aí. 2. Aí vem as bênçãos. Ó. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deus vai mandar a bênção vai te alcançar aonde você estiver. Quando ouvires, de novo, irmãos, olha condicional. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem um hino do Nani. Cadê o louvor? Já prepara aí, viu? Como é que é? Então, aí, pronto, aí. Então já prepara o ministério de louvor. Bendito serei. Olha lá, isso aí, vai. Abençoado serei. É isso aí. Então já prepara, nós vamos cantar esse hino na igreja inteira no final. Pronto, aqui ó. Quando ouvires a voz do Senhor. Pode ir, 3. Bendito serás, olha aqui, irmãos. Aleluia. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, aonde você estiver, não é o lugar. Aonde você estiver, vimos José semana passada, onde põe no cárcere, Deus abençoa. Põe na casa de Potifar, Deus abençoa. Onde estiver, irmão, glória a Deus, você vai ser abençoado, se você ouvir a voz do Senhor. Se você estiver atento à voz do Senhor, tudo que Deus manda. 4. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Aí, Samuel, glória a Deus, aleluia. Vai, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. Aleluia! Tem inimigo que fica de pé diante de um homem abençoado, de uma mulher abençoada por Deus, irmão. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo. Aí, ó. Há um segredo, irmão. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado.
E o Senhor te porá. Eu estou ouvindo um amém aí, ó. Tem gente pegando a palavra, ó. Tem gente atenta, tem gente ligada, ó. E a palavra de Deus sendo falada, irmão, são palavras proféticas. Estou ouvindo um amém aí, meio tímido, mas estou ouvindo. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Que lindo, irmãos. Aquele que anda no caminho reto, que procura, que guarda. Olha quantas vezes aparece, 14 versículos, quantas vezes aparece o texto: se guardares, se ouvirdes, se andares no meu mandamento. Aí Deus vai ter prazer de derramar todas essas bênçãos sobre vocês. Aleluia. O Glauber já falou aqui hoje, o irmão Rodrigo, né, o presbítero Rodrigo já falou, e Deus quer te abençoar, irmão. Deus quer abençoar. Deus tem prazer de abrir o seu tesouro dos céus e derramar bênção, e bênção abundante sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Para que você tenha abundância em tudo que você pôr a mão, em tudo. Irmãos, eu vou dar agora 3 exemplos para vocês de como que a obediência gera proteção. A obediência gera santidade, e a santidade gera proteção. O primeiro exemplo é de Adão e Eva, Gênesis 3, 23 e 24. Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, aqui, a primeira lição que nós temos é: Deus deu uma ordem. Daquela árvore você não pega, daquele fruto você não coma. Quando você comer esse fruto, você vai morrer. E Deus permitiu que o tentador ele entrasse no Éden. Irmãos, a tentação, existem vários níveis de ação demoníaca. Eu já falei aqui várias vezes. A tentação, a obsessão e a possessão. São esses 3 níveis que o diabo ele opera. O primeiro nível da tentação, todos nós estamos sujeitos. Adão passou pela tentação, Jesus passou pela tentação, todos nós passamos pela tentação. Aliás, o diabo ele trabalha com a tentação. É aquilo que eu falei para os irmãos. Ele não tem poder de arrombar e entrar na vida de ninguém. O diabo ele não arromba porta nenhuma, ele não consegue, ele não pode. Ele não entra se não tiver uma brecha. Ele não entra se não tiver uma legalidade. Ele precisa de legalidade. E a legalidade vem através do pecado. Pois nós vamos ver um caso aqui. Então ele entrou e ele precisava destruir Adão e Eva. Então veio através da tentação. E qual foi a tentação? O que Deus falou não é verdade. Então ele se levanta contra a palavra. Por isso que a palavra ela é escudo. Adão e Eva, no caso, né, que estava conversando com a serpente, ela não soube rebater a tentação com a palavra. O diabo falou, a serpente falou: olha, Deus falou, mas não vai acontecer. Ela poderia ter respondido: Deus falou, então está falado, eu vou crer na palavra do meu Deus, não na sua palavra. Então pode ir embora daqui, some daqui. Ela podia ter, bate o pé, vai embora. Isso aqui, você não pode ficar aqui. Não, ela ficou argumentando com ele, ficou ali. E aí, ele, no nível da tentação, o diabo, a serpente, conseguiu enganar Eva. Então, Jesus, no deserto, ele sofreu a mesma tentação. Só que Jesus, ele se pegou na palavra. Aí o diabo falava uma coisa, Jesus dizia: está escrito. O diabo falava outra, citando até a Bíblia, ele falava: está escrito. Está escrito. Ele venceu o diabo com está escrito. Ou seja, a vida dele estava pautada pela palavra.
Então era isso que Eva deveria ter feito, e não fez. E é isso que Jesus fez e venceu. E é isso que nós temos que fazer também. Glória a Deus. E aí, irmãos, o resultado, pecou, a tentação conduziu ao pecado, saiu a proteção de Deus, perdeu toda aquela proteção, perdeu o jardim, perdeu aquele lugar de delícias, foram expulsos os dois, e foram ter que trabalhar na terra, foram ter que lavrar a terra e comer o pão com o suor do rosto. Eva, a partir de então, ela teve que ter os filhos, né, com dores. Irmãos, em casa eu tenho gato, né? Todo mundo sabe que eu gosto de gato. Irmão, a gatinha tem lá 5 fiotinhos, já sai para pular a janela. Vai ficar pulando a janela, vai lá, pula, ela vai no muro, né? Meu Deus do céu, a mulher fica uma semana, um mês de molho, né? Então, a gente vê os animais, né? A vaca, o cavalo, né? Eu já vi, né? Da criança no meio do pasto, o cavalinho já nasce ali, já sai correndo já. E a mãe tem a luz, já sai também, já vai pastar, vai, né? Então, vai vida normal, né? Normal. Eu tinha uma ratinha, hamster, aí tinha uns 5, 6, 7, 8, 10, né? De uma vez. Ela acabava de ter os bichinhos dela, era do Rafa, na verdade, né? Acabava de ter os bichinhos, ia para a rodinha correr. Corri. Ai, meu Deus, né? Então era para ser assim. Aí Eva perdeu, Adão perdeu, Eva perdeu o paraíso, perdeu aquele lugar de delícias por causa de pecado. Então, irmãos, a mensagem é: o pecado é perigoso. Está escrito assim, ó, morte. O salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Não dá moral para o pecado. Não dá lado para o pecado. Porque se ele entrar na vida, irmão, sai a proteção de Deus, sai a graça de Deus. Um outro exemplo é de Israel em Sitim. Apocalipse 2,14. Esse aqui é um texto bem conhecido, eu sempre falo desse texto para os irmãos. Apocalipse 2,14. Jesus falando para a igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Abre comigo lá em Números 23, Números 23. 23:20. Antes de ler aqui, irmãos, na Bíblia, só o contexto para vocês. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aquele povo, irmãos, era um povo escravo. Eles não eram um povo guerreiro. O Brasil tem 500 anos, 500 e poucos anos, né? 500 e... Você vê, olha quanto tempo. Aquele povo ficou 430 anos no Egito. Então era um povo, irmãos, a maior parte desses anos de escravidão. Então não tinha exército, não tinha treinamento de guerra, era só fazer pedra, fazer tijolo e servir Faraó. E aí Deus tira esse povo, irmãos, e leva para o deserto e dá para esse povo a proteção. E quando esse povo começa a andar pelas terras, e aonde eles passam, os exércitos vêm contra eles, e eles vão derrubando os exércitos. Os anaquins eram gigantes. Eles derrubaram os anaquins. Povo guerreiro, povo feroz, acostumado com guerras. E esse povo recém-saído da escravidão, sem treinamento de guerra, sem preparação, sem exército, sem marinha, sem aeronáutica, sem nada. É um povo que Deus tira e vai levando para a terra e não fica nenhum exército diante deles. Vai derrubando tudo, inclusive de gigantes. Aí Balaque,
que era rei dos Moabitas, ele fala assim, esse povo, e começa a observar, aonde esse povo passa, eles vão derrubando tudo. Aonde esse povo passa, eles vão conquistando tudo. Ou seja, não adianta espada contra eles. Balaque entendeu bem. Não adianta exército, porque derruba gigante, derruba os grandes guerreiros, as nações mais belicosas da terra daquela época, eles derrubaram, foram derrubando tudo. Então não adianta a guerra, não adianta soldado, não adianta arma, não adianta espada, não adianta escudo contra esse povo. Esse povo tem alguma coisa diferente neles. Então vamos fazer o seguinte, vamos pelo caminho espiritual, que o negócio deve estar no espiritual mesmo. Então vamos amaldiçoar o povo, vamos fazer encantamento. Quem que é o maior feiticeiro aqui, o maior encantador aqui da região? Balaão. Então vamos lá. Manda presentes para Balaão, bastante presentes para Balaão ficar bem feliz e amaldiçoar esse povo. Aí vamos no mundo espiritual, que é lá, irmãos, que as coisas acontecem. Aqui embaixo é apenas um reflexo do que acontece no mundo espiritual. E os antigos entendiam isso. Hoje, na modernidade, muita gente não tem noção disso. É por isso que muita gente, quando está num desespero, está numa angústia, algum problema, aí não consegue orar, porque não sabe dos caminhos da oração. E aí, Balaão vai tentar subornar, Balaque vai tentar subornar Balaão, comprar os serviços de Balaão. E aí, irmãos, Balaão fala, fica aqui, que eu vou lá orar. E preste atenção na oração de Balaão. O que Balaão falou? Aqui, Números 23, Números 23, 20. Aqui, lê comigo, nós vamos ler até o 23. Olha aqui, ó. Preste atenção nisso. Eis que recebi, Balaão falando para Balaque, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Balaão fala para Balaque, Balaque, eu recebi aqui um mandado de Deus. Deus abençoou esse povo, e o que Deus abençoou eu não posso amaldiçoar. 21. Deus não viu iniquidade em Israel, porque era isso que precisava ter para poder deter Israel. E Deus está dizendo que Ele não viu iniquidade para poder amaldiçoar o povo. Não tem pecado naquele povo. O povo foi preparado no deserto. Nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele. E no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Olha, irmão, o que ele está falando? No meio daquele povo, o Balaque que você quer amaldiçoar, não pode, não tem como amaldiçoar, porque ele é abençoado. E no meio daquele povo tem o alarido, né? Outra tradução diz, tem o alarido de um rei. Jeová habitava no meio daquele povo, o rei dos reis e senhor dos senhores. 22. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. 23. Agora, guarda esse versículo aqui, ó. Pois contra Jacó não vale encantamento, não vale mandinga, não vale feitiçaria, não vale macumba, não tem efeito nenhum contra o povo de Deus, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. É isso que Balaão viu. Não vale encantamento. Não adianta você tentar clamar para os demônios, para Satã, para Belzebu, seja quem for, Maria Padilha, Tranca-Rua, seja quem for, aleluia, se Deus estiver naquele lugar, naquela casa, naquela vida, eles não podem tocar. Eles não podem. Não podem. Oh, glória. Isso é a proteção de Deus. A obediência gera santidade. A santidade gera proteção. E aí, irmãos,
Balaão vem e traz essa notícia para Balaque. Balaque fica bravo, a Bíblia fala que acendeu a ira dele e despediu Balaão. Só, irmãos, que a Bíblia fala que Balaão, né, depois ele fala para Balaque: vem cá, Balaque, vamos conversar aqui separados. Tem um jeito de parar esse povo. Tem um jeito. Esse jeito que você quer aí de fazer encantamento, de fazer bruxaria, feitiçaria, colocar o nome de Israel na encruzilhada, não funciona, não vai dar certo. Os demônios não podem tocar neles. Só tem um jeito de destruir esse povo. Qual que é? Fazendo esse povo pecar. Eles têm que pecar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Escuta só. Plano de Balaão e Balaque. Não adianta mandar soldados, armas, espada contra eles, que não há fuzil, metralhadora, bazuca, não adianta. Não adianta, não vai resolver. Irmão, nenhuma arma preparada contra você pode ter efeito na sua vida se Deus estiver com você. Nenhuma arma. Nada. Nada. Aqueles que estão em Cristo, o maligno não lhe toca. Pelo contrário, irmãos. É o contrário. Quando está cheio do Espírito Santo, é o diabo que passa mal quando você chega. Eu já falei para vocês aqui. Eu tinha 15 anos de idade, eu era recém-convertido, mas já era batizado com o Espírito Santo nessa época. E eu fui, né, de férias, eu morava em Sumaré, fui de férias em Araçatuba, na casa dos parentes. Naquele tempo eu ficava, né, na casa dos parentes, tal, dormia. E eu fui ficar na casa de uma parente minha, e eu não sabia que ela ia no centro, gostava dessas coisas. Aí ela falou para mim, eu fiquei na casa dela, dormi lá. O filho dela mais velho era um pouquinho mais velho que eu, né, tinha como se fosse primo e irmão. E aí ela falou assim para mim, assim, ó, não sei se você sabe, ela falou desse jeito para mim, eu nem sabia. Eu frequento um lugar lá, não sei aonde, e aí os guias não puderam descer lá onde eu estava, lá no lugar onde ela estava. E o guia falou que não podia, lá o médium falou que não podia descer o guia lá, porque tinha alguém na casa dela impedindo, atrapalhando o guia descer lá do outro lado. Eu era um menino de 15 anos, mas eu tinha o Espírito Santo na minha vida. Irmãos, depois eu quero fazer uma ministração sobre o Espírito Santo. Sabe, irmãos, o Espírito Santo que habita em você é aquele que pairava sobre a face das águas. Poderoso Espírito de Deus, que criou tudo isso que nós estamos vendo. O sol, as estrelas. Através do Espírito Santo, a Bíblia fala que Deus criou tudo isso. O Pai, o Filho e o Espírito. E é esse Espírito Criador maravilhoso que dá vida para tudo, que deu vida para tudo. É esse Espírito que mora em nós. Por isso que nada pode contra nós. Nada. E aí então Balaão falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos preparar um exército. Mas não de homens. Não de espada. Não de soldados. Vamos preparar um exército de mulheres. E não de uniforme, e quanto menos roupa, melhor. Deixar elas sem roupa. Aí, irmãos, esse foi o plano. Prepararam lá um exército de mulheres. Pegaram as mulheres moabitas também. Midianitas e as moabitas se juntaram. Depois nós vamos ver na Bíblia aqui. Juntaram esses dois povos, pegaram um exército de mulheres. Flávio Joséfo, na história dos judeus, ele fala que elas vieram dançando, sem roupa, e chegando, irmãos, perto do arraial de Israel. E os soldados, quando viram aquele monte de mulher dançando carnaval, peladas, eles ficaram doidos. Ficaram doidos. Aquela mulherada dançando lá, dançando, sensual, e dançando. Mandou um exército de mulheres. Aí os soldados rapidamente já pegaram as mulheres e levaram para dentro do arraial. Até os chefes, os cabeças das tribos, pegaram as midianitas e as moabitas e levaram para dentro das tendas.
Aí, irmãos, o que aconteceu? Saiu a proteção, veio uma praga e morreram naquele dia 24.000 israelitas. Com a metade de Pederneiras. Num dia. Era isso que o diabo queria. Tirar a proteção. Para tirar a proteção precisa pecar. Então, Jesus fala aqui na carta de Pérgamo que Balaão ensinou Balaque como fazer o povo pecar, mandando um exército de mulheres. Então, irmãos, carnaval fica longe de carnaval. Mulher pelada fica longe. Mulher de shortinho aqui, ó, fica longe, não olha, não veja, não põe reparo, como diz o mineiro, não põe reparo. É veneno puro. É veneno, irmão, é veneno. Está lá, servas do diabo, lá colocando as roupinhas apertadas, curta, transparente, colada, para fazer os israelitas pecarem. Para tirar a proteção da vida do servo de Deus. E também das mulheres, viu? Vê aqueles homens lá com as camisetinhas todas assim, com os músculos assim, irmão, é demônio, irmão. Aquelas carcinhas tá apertadas assim, é diabo aquilo ali, irmão. É servo do capeta. Posso ouvir um amém? Cuidado com isso aqui, irmão. Olha aqui para mim, ó. Antigamente, para uma pessoa assistir um filme pornográfico, tinha que ir em Bauru. Eu lembro que tinha só um cinema, o Vila Rica. Eu sei porque era Vila Rica, porque a Renata, o pai da Renata tinha uma pizzaria Vila Rica, né? E era bem na frente da pizzaria, o Cine Vila Rica. E o Cine Vila Rica, quem é de Bauru lembra aquelas épocas lá, né? Isso 80 e tantos. Então não tinha, só tinha TV aberta, né? Com os horários fechados e programação controlada. Então quem quisesse ver aqueles filmes mais picantes, né? Sexo explícito, aí tinha que ir num cine pornográfico, um cine pornô. E em Bauru, o único, olha, irmãos, uma cidade de 400.000 habitantes, o único cine pornô era o Vila Rica. E aí de vez em quando a gente ia comer pizza lá e via, irmão, aqueles homens, era só homem, na fila. Naquele tempo não tinha shopping, essas coisas, né? Então era na calçada, a fila, né? E aquela janelinha ali na calçada para pegar o ingresso. Então aquela fila de homem, né? E os cartazes lá, aqui que era o filme, né? Então a pessoa estava comendo na pizzaria na frente ali e aquela fila. Então, para poder enfrentar um negócio desse, tinha que ter a vida bem solta, né? Quem que ia enfrentar uma fila público para assistir um filme pornográfico? Aí depois, irmão, o negócio veio um videocassete. Aí lá na locadora já tinha um lugarzinho lá, cheio de cortina. Uma vez, irmão, a Renata alugou os desenhos para os meninos. E cadê a Renata? Era fita ou era DVD? DVD? Fita? Era fita, daquela de rebobinar ainda, né? Alugou desenho para os meninos, quando chegou lá, meu Deus do céu, trocou a fita, aí era aquela coisa horrível. Acho que era o Gabriel que estava. O que era? O Gabriel. O Renata viu, mas meu Deus do céu. A capa do desenho, aí colocaram dentro da capa um pornográfico. E a Renata deixou o menino assistindo. A hora que viu, meu Deus do céu. Então, irmãos, era muito mais difícil. É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Muito mais complicado, né? E aí depois veio o DVD, já facilitou para comprar CD e tal. Agora, irmãos, está no bolso aqui, ó. Qualquer hora, qualquer lugar. Uma vez o irmão veio falar para mim, pastor, eu estou viciado em pornografia. E eu falei, irmão, mas como viciado? Eu falei, mas você é casado? Mas e onde que você vê isso? Aí ele falou, celular, pastor, na hora do almoço. Aí eu falei, eu não sabia. Eu falei, meu Deus do céu. Eu achei que fosse no computador, né, para assistir. Como do celular.
Na hora do almoço, tem 1 hora de almoço, 1 hora e pouquinho, almoço correndo, e depois eu vou me divertir lá. Olha, irmão, e era um obreiro. Então, é muito perigoso isso aqui, irmãos. Aí abre uma brecha, é isso que eu quero que vocês entendam. A semana que vem, na ceia, eu vou falar sobre a prostituição. A gente vai continuar esse assunto aqui de Baal Peor. É interessante que uma das mulheres que depois, quando vem a praga, aí um dos sacerdotes, filho de Arão, chamado Finéias, aí os homens vêm, irmãos, e com as mulheres, com as moabitas, com as midianitas. Aí Finéias fica cheio do zelo do Senhor, diz a Bíblia, ele pega uma lança e atravessa o homem e a mulher. O nome da mulher era Cosbe. Cosbe, eu estava fazendo a pesquisa, é mentirosa. Olha, irmãos, mentirosa. Ele atravessa os dois com uma lança, aí cessa a praga. É como se fosse um sacrifício ali. Então, irmãos, o mundo espiritual, quando os homens trouxeram as mulheres para dentro do arraial e prostituíram com elas, levaram para dentro das tendas, aquele exército de mulher nua. Depois, irmãos, aquilo virou um carnaval dentro do arraial de Israel, irmãos. Então abriu a brecha, a fenda, rompeu a proteção. É como se fosse uma muralha de proteção, ela tivesse rompido. E aí os inimigos começam a entrar. Aí entrou maldição, praga. E a Bíblia diz que Israel seria destruído. Depois, irmãos, em casa lê essa história aqui em Números 23, 24, 25. Depois, irmãos, ver. No capítulo 25, aqui, ó. Só ler o primeiro versículo. Eu já estou parando aqui, irmãos. 25. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo a sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. E aí depois, irmãos, lê aqui. Deus fala que ia destruir Israel. Então, olha aqui, irmãos, aquele povo indestrutível, imparável, aquele povo que ninguém podia parar eles, que tinha a bênção de Deus. Agora, por causa do pecado de prostituição, que já de prostituição vai chamando outros pecados, idolatria, aí quase Deus destrói a nação inteira. Entrou um demônio, uma maldição, e num dia morreram 24.000 israelitas. E para encerrar, outro caso é de Davi. 2 Samuel 12, 9 e 10. Olha só, irmãos. Davi era abençoado. Deus abençoou, Deus amava Davi. E abençoou Davi em tudo. Aí aquele caso da prostituição, que ele estava ali no palácio, e ele mandou chamar Batseba, e Batseba era mulher casada, mulher de Urias, e aí ele vai e tem relação sexual com ela, manda chamar ela, tem relação sexual com ela engravida, e ele, para encobrir aquele pecado, manda chamar Urias, para Urias vir da guerra e dormir com a mulher dele. Ele fala, pronto, resolveu. Ele vai e dorme com a mulher engravida e é dele, pronto. Então, irmãos, olha só, ele maquinou ali uma saída para encobrir o pecado dele, mas Urias, ele não contava com a fidelidade de Urias. Urias falou, eu não posso estar em casa dormindo com a minha mulher enquanto os meus companheiros estão lá na frente da batalha. Eu não vou dormir em casa, eu vou dormir na rua. Ele dormiu, irmãos, lá na calçada. Para mim, irmãos, esse é o homem mais fiel da Bíblia, é Urias. Companheiro, fiel. Ele nem era de Israel, era Urias o Eteu. E ele conheceu Davi na caverna de Adulão. Ele foi um dos homens que compôs o exército de 400 homens de Davi. Depois, os valentes de Davi, ele se tornou... E aí, quando Davi vai e constrói o palácio dele na altura, lá no monte, no alto do monte, aí ele manda construir as casas dos soldados dele, perto do palácio. Por isso que ele está andando lá, na sacada do palácio, e ele vê a Batseba tomando banho lá, porque a casa dos soldados era próxima deles, do palácio dele. Ele queria os soldados perto dele. É lindo, né? Eram os companheiros lá do tempo da caverna, o tempo de
de pobreza, de perseguição. E ele continuou fiel. Aí ele não quis dormir com Batseba, mandou chamar da batalha. Ele não conhece a história. Ele manda de volta e manda colocar uma carta, faz uma carta que ele mesmo leva. Ele não lê a carta, ele mesmo leva para Joabe. E Davi manda colocar na frente da batalha e o exército recuar, deixar ele sozinho lá. Mandou matar. Mandou matar, um assassino. Não pela mão dele, mas pela mão dos outros. E aí, irmãos, o que aconteceu? Só vou ler aqui esse texto para vocês. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. 10. Agora, pois, aí a maldição. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Abriu uma brecha na família, nos filhos de Davi. O diabo poderia pegar os filhos e um matar o outro. O diabo entrou e pegou o filho para um irmão estuprar a irmã, meia-irmã. Um irmão matar o outro. Irmão, Davi perdeu muitos filhos. Até Absalão se revoltou contra ele, quis o trono dele. Morreu de forma terrível, com o cabelo enroscado na árvore. E foi atravessado por uma lança. Então, olha o que Deus disse. A espada agora, porque você me desprezou, você desprezou a palavra do Senhor, tirou a proteção, agora a tua família vai estar vulnerável para a ação de demônios. Os demônios vão agir na vida dos seus filhos. Abriu a fissura, abriu a brecha, porque não obedeceu a palavra de Deus. Então, irmãos, de novo, a palavra de Deus é proteção. O que a palavra de Deus fala para não fazer, não faça. Quer ver um pecado, irmãos, corriqueiro? Que muita gente cai nesse pecado, e ele é um pecado horrível. 1 Coríntios 10:10. A murmuração, ela abre porta para o destruidor. Coloca para mim aí. 1 Coríntios 10:10. Então, olha só, a Bíblia fala, não murmureis. Pronto, dê graças em tudo. Não reclama, não murmura, não deixa a tua boca, a tua língua ser instrumento de morte. Usa a tua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Usa a tua boca para orar pelas pessoas. Não critica, não fala mal, não reclama, não murmure. Olha lá, 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, olha só, o pecado de murmuração, ele abre brecha para o destruidor. Assim como Davi, ele pecou, e um pecado vai levando o outro. Um abismo chama outro. Davi pecou, prostituiu, fornicou, adulterou com Batseba, e logo ele teve que fazer um outro pecado para cobrir aquele que é o pecado do homicídio. Ele tornou um adúltero, um assassino, um mentiroso, enganador. Irmão, ele não respeitou o próximo. Ele desejou, Davi quebrou ali dos 10 mandamentos, quebrou pelo menos 6. 6 mandamentos ele quebrou ali. Tranquilo. Adulterou, matou, quis a mulher do próximo, mentiu. E aí, irmãos, então, para encerrar, agora eu vou encerrar, concluindo aqui, Provérbios 19:15. Provérbios 19:15. (19:15) 16:15. Ah, 16. Ah, 16, isso mesmo. É que está fraquinho aqui. 16. 19:16. 16. Isso aí. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá.
O que guardar os mandamentos guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Aquele que guarda os mandamentos, isso pode vir aqui no mensagem do louvor. Aquele que guarda o mandamento guardará a sua alma. E para encerrar, irmãos, então vamos lá. Obediência. Mais uma vez, bem forte. Entenderam? É isso. Não brinque com o pecado. Não brinque. Quem brinca com o pecado é o diabo. E ele vai usar o pecado para abrir as brechas na nossa vida e na família. Atingir os filhos. Então vigie aquilo que os teus olhos veem, os teus ouvidos ouvem, que a tua boca fala.